Boa noite. Cabo Verde festeja hoje o 20º aniversário da sua independência, proclamada a 5 de julho de 1975. Depois do programa sobre Moçambique, que transmitimos no passado dia 25, esta é, portanto, a segunda das 5 emissões que a Direção de Informação da RTP consagra aos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Cabo Verde. Cabo Verde é uma ilha, são ilhas, mas seria inadequado olhá-las fora do contexto a que pertencem, o contexto do continente africano. Nesse sentido, a primeira evidência é que Cabo Verde contraria a regra geral das independências. Enquanto a África andou para trás, Cabo Verde andou em frente. Todos os indicadores do progresso humano, entendido como o conjunto do desenvolvimento global, humano, económico e de bem-estar, todos os indicadores subiram desde a hora da independência. Ou seja, ainda, os cabo-verdianos fizeram mais e melhor por Cabo Verde do que havia feito a administração colonial portuguesa. Não é coisa de pouca monta. O trabalho de Isabel Silva Costa está dividido em 3 partes. As 2 primeiras vão para a reportagem propriamente dita e a terceira será preenchida com a entrevista exclusiva que o presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, concedeu à RTP. Isabel, boa noite. Conhecendo como conhece outros países africanos e se tivesse que fazer uma pequena comparação, o que é que diria sobre Cabo Verde? Bom, falando apenas em termos políticos e económicos, o que de facto mais surpreende em Cabo Verde, quando comparado com outros países, é o esforço e a vontade. Quer dizer, embora sem dispor de riquezas, o país conseguiu abrir o caminho para escapar ao subdesenvolvimento, seguiu uma política económica prudente, diria mesmo de bom senso, e apesar da crise internacional, continua com uma taxa de desenvolvimento positiva. No plano político, a passagem do regime de partido único para o regime democrático pode ser considerada exemplar, porque fazendo parte do pequeno grupo de países africanos onde a democratização foi de facto conseguida. Mas também não seria exato pensar-se que Cabo Verde é só um mar de rosas. Apesar dos pesares, há ainda muitos pobres no país e a ajuda internacional é o elemento determinante da sobrevivência das ilhas. Isabel, muito obrigado. 20 anos da independência de Cabo Verde em O Poema Diferente, a reportagem de Isabel Silva Costa. O mar transmitiu-nos a sua perseverança. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. Nós somos os flagelados do vento leste. Morremos e ressuscitamos todos os anos para desespero dos que nos impedem a caminhada. Teimosamente, continuamos de pé num desafio aos deuses e aos homens. E as estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. O poema tem a força da verdade. As dificuldades em Cabo Verde são muitas, mas o certo é que já não são as mesmas da altura da independência, há 20 anos. Graves eram as carências de então. Toda a gente reconhece. O trabalho da reconstrução nacional, iniciado em 75, foi e continua sendo um trabalho penoso. Muito ficou por resolver dos problemas estruturais que agastam o país. Mas estes heróis anónimos de todos os dias conseguiram elevar as ilhas, à partida, o território que menos possibilidade tinha de sobrevivência das antigas colónias portuguesas. Para os que não conheceram ou já não se lembram do que eram as ilhas em 1975, aqui ficam dados para pensar. A esperança de vida no arquipélago era de 45 anos. À saída da potência colonial, 91% da população ativa, cerca de 78 mil trabalhadores, pertencia ao setor agrícola. A produção era insuficiente. Com as secas davam-se as fomes e toda esta gente dependia de ajuda. Má alimentação generalizada que era acompanhada por um índice sanitário muito deficiente. Havia 12 médicos para 9 ilhas, um só cirurgião. 2 hospitais, um com 200 camas na cidade da Praia, outro com 120 camas no Mindelo. As ilhas de São Nicolau, Maio e Boa Vista não tinham médico.
Na área da educação, o índice de analfabetismo calculava-se em 75%. Havia escolas primárias em todas as ilhas. 465 para 70 mil alunos. 1.200 professores, mas muitos sem qualificação oficial. Havia 2 liceus. Havia razões em excesso para imaginar desamparado o futuro. Porque a terra era pobre, porque apesar de rodeada de água não a tinha, porque apesar do verde gravado no nome, pouca cor iluminava os dias. Cabo Verde foi descoberto em 1460. 1460. Independência de Cabo Verde. Data de independência de julho de 1975. Cultura nacional. Depois da independência histórica em Cabo Verde, estradas como presidente Pereira e o primeiro-ministro Pedro Luís. Os miúdos da escola primária de Santa Maria, na Ilha do Sal, aprenderam um país independente. Números, datas, nomes, registados para quem quiser acompanhar uma leitura das ilhas. Pouco lhes é ensinado o que veio antes de 75. Conhecimentos que não circulam, porque mais importante é o facto dos cabo-verdianos se terem tornado senhores do seu próprio destino. Primeiro foi a resistência à dominação. Quase 10 anos depois de ter iniciado a guerra na Guiné, o PAIGC, criado por Amílcar Cabral, que exigia a libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, proclamava unilateralmente a independência do território do continente africano. Do Mato, em Medina do Bué, foi proclamada uma nova nação. As ilhas dificultavam os projetos de luta armada. Mesmo assim, o PAIGC foi estabelecendo contactos, promovendo manifestações, resistindo. O isolamento do regime português era quase total. Os movimentos nacionalistas consolidavam posições. Os militares fizeram o golpe em Lisboa e arquivou-se o Império Colonial. Dirijo ao povo português, já a quem, de além-mar, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos. Cedo, Lisboa reconheceu a Guiné-Bissau. O PAIGC estabeleceu contactos com o primeiro governo provisório e em Argel, em agosto de 74, foi assinado um acordo em que se reconhecia o direito à autodeterminação e independência de Cabo Verde. A 5 de julho de 1975, essa independência era proclamada. Uma nova bandeira subia na cidade da Praia, onde ecoavam os sons de um hino diferente. Os homens do PAIGC foram recebidos em festa. O facto mais marcante foi a cerimónia da proclamação da independência. Foi algo, diria, comovente para nós que estávamos a viver um momento ímpar da nossa vida, da nossa história. E eu diria que vivi esse dia com emoção, mas também com alguma preocupação, porque no dia seguinte devíamos assumir o nosso destino plenamente, não diria sós, mas com a maior responsabilidade nossa. Portanto, nesse mesmo dia, era preciso pensar no dia seguinte. Assumir um destino. Aristides Pereira gritava então as palavras de ordem da história que se fazia naquele instante nas ilhas e no continente africano. Viva Cabo Verde livre e independente! Viva! Viva a unidade da Guiné e Cabo Verde! Viva! Viva a Organização das Nações Unidas! Viva! Viva a unidade africana! Viva! Viva o PAIGC! Viva! Viva o PAIGC! Muitos vivas, o futuro veio espedaçar alguns desses projetos. Cabo Verde nunca caiu nos exageros de alguns dos outros povos de África, mas nem tudo foi como se tinha imaginado então. O sonho não é bem a mesma coisa
que é a realidade. Sabemos perfeitamente que os nossos sonhos não serão jamais realizados, mas são nossos sonhos, fazem parte das nossas convicções, das nossas aspirações e dos nossos desejos. A realidade sobrepôs-se. Nesta paisagem lunar de pedra queimada e vulcânica, a terra é pobre e seca, batida pelos ventos alísios que sopram do Sahel. Um dos grandes objetivos pós-independência foi precisamente parar a desertificação. Os novos políticos cabo-verdianos pretendiam ainda lançar infraestruturas e garantir empregos, comida, saúde e água potável para todos. Mas a falta de chuvas, a sahelização, o desemprego que levou para a imigração um maior número de cabo-verdianos do que aqueles que vivem nas ilhas e o isolamento causado pela insularidade fizeram com que a maioria dos habitantes do arquipélago nunca tenha saído da crise em que nasceu. O subdesenvolvimento é difícil de contornar, mas as conversas falam sempre da chuva que virá amanhã. Hoje optámos por fazer o caminho das ilhas de barco. No Porto Mindelo há quem se atarefe no cais a preparar tudo o que pode para levar para a ilha que fica mesmo em frente de São Vicente. Em breve, o barco Mar Azul far-se ao mar, rumo a Santo Antão. Uma viagem que nem chega a durar uma hora, mas que muitos temem. O mau tempo no canal, as fortes vagas da entrada e saída dos portos faz com que olhem de mau grado para uma viagem tão curta. Transportes de gentes e de mercadorias. Na maioria das ilhas não há portos de águas profundas. A carga é levada aos poucos de ilha em ilha. Santo Antão, 875 km². A mais vasta e também a mais favorecida pelas chuvas destas ilhas desterradas, terra de montanhas, regiões impróprias para a cultura devido à natureza do solo. Só as encostas orientadas ao vento são favorecidas nesta terra onde a agricultura é, basicamente, a única fonte de sustento, o único meio de vida. Verde no nome, as ilhas que ficavam junto ao Cabo Verde do continente africano, só ganham alguma cor em outubro e novembro, com o fim da época das chuvas. Mas em Santo Antão, há sempre encostas de pinheiros ao vento. Terras calavradas de uma cor pouco usual nestas ilhas chamadas verdes. Mas mesmo aqui, onde o vento bate forte, onde parece que ninguém pode viver, há quem construa. As terras junto ao mar são mais caras. Não há tanta matéria-prima disponível, pedras. Para quem quer uma vida, este é, apesar de tudo, um lugar de começo. Pico da Cruz, uma cruz de vida. Sou um jovem, pretenderei estar noutro lugar de melhor ambiente. Onde aqui talvez eu consiga os meus sonhos. Mas aqui tem água perto? Aqui é uma zona rural. Há uma grande dificuldade na água. A Câmara de Ribeira Grande, há um autotanque que vem cá. Há um depósito aqui na Pica da Cruz que o autotanque deposita a água e as pessoas irão lá e comprar Pica da Cruz. Eletricidade também não tem? Não. Lá, eletricidade não existe. Trata de uma zona rural, pronto. A zona rural é sempre cariciada. A gente tem 4 filhos. Para me dar comida, para me vestir, para me dar escola. Há algum tempo não podemos fazer uma casa nem vida. Tem que fazer uma casa aqui, sai muito mais barato? Não, barato não, porque na vila uma pessoa deixar um chão é muito caro. Depois que ele é caro. Bom, por isso vou depositar aquele dinheiro para fazer uma coisa assim, para ir vou deixar um cascói, vou deixar uma areia, quando eu compreendo. Vou deixar uma pessoa, um trabalhador que recebe 300 escudos, vou fazer um trabalho para ir na zona rural e assim.
No Porto vou ter que comprar cascói, vou ter que comprar areia, vou ter que comprar água, vou ter que comprar tudo enquanto. Comprar água. Também aqui, nesta ilha de árvores, a água continua a ser um problema. Há que subir e descer montes à procura de poços. Os cabo-verdianos continuam a cultivar até ao limite a mais pequena parcela de terreno bom. Terreno que normalmente nem lhes pertence e pelo qual, muitas vezes, como aqui, têm de pagar dividindo o que se produz. 1/3 para o dono da terra, 2/3 para os que ali trabalham. Os pais tratam da terra, os filhos atarefam-se na procura da água. Até o carro do hospital vem buscar água. Para os doentes beberem, a Câmara fornece água desalinizada, mas essa é cara. Para tudo o resto, água da montanha, levada em todos os recipientes que se encontrem. Para fugir a estas precárias condições de vida, muitos concentram-se nas cidades, que pouco maiores são do que as vilas do tempo colonial. Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão. As infraestruturas vão mesmo assim aparecendo. Nos últimos anos foi construído um grande liceu. O hospital estará pronto em breve. Ao primeiro olhar parece que nada falta. Papaeiras carregadas. Inhames nas ribeiras. Bananas, muitas. Cana do açúcar. Parece que nem se está no Cabo Verde seco. A cor é aqui tropical, neste Paúl onde o tempo passa. Mas depois é deste Paúl que saem tantos imigrantes em busca de uma vida melhor. Já ninguém morre de fome em Cabo Verde. Ao contrário das memórias dos tempos coloniais em que as ilhas viviam ciclicamente as estiagens e a morte. Os números oficiais falam, por exemplo, de 40 mil mortos no período entre 1945 e 49. O homem cabo-verdiano tem de aproveitar cada gota de água, aprender a dominar o meio ambiente. E porque a terra é difícil, não admira que os produtos cheguem caros aos mercados das cidades, onde tudo aparece. Legumes frescos, secos, frutas, carne, especiarias, remédios, ervas, pedrinhas com que se podem curar todos os males do mundo, folhas de tabaco. Alguns são produtos da terra, outros chegam de fora, muitas vezes de Portugal. Esses acabam até por sair mais baratos. Dizem os cabo-verdianos que lá fora não se teve de pagar tão caro para retirar riquezas à terra. Não compra caro. Então compra quilo de batata doce, compra para 130. Mas venda catão, por 120 para poder hoje ainda sair um bocadinho de dinheiro. Tá bom. Mas passar um bocadinho, mas está perto. Revirante, mas você não está ganhando, você não está perto. Perde mais do que ganha, porque movimento que tem, dinheiro que tem, trabalho que tem. Se alguém está no trabalho, se alguém está parado, com gana de comprar uma coisa que tem dinheiro. Ninguém compra. Não pode comprar, que tem dinheiro. Você fica a perguntar preço do mercado inteiro. Para quem compra 1 quilo ou meio quilo, ele está perguntando o mercado inteiro, porque você vai comprar 1 meio quilo de negócio. Ou 1 quilo. Como que é suspeita, metade é mais barato do carro. Eu estou ficando no preço. Se eu me minha pedra, frente de porta, não vem mais atrasado. Vamos, primeiro que está perguntando a mim, está passado, está a comprar outro carro, vamos, porque é suspeita, mas está mais barato de quilômetro. Um saco de plástico também se vende? Saco de plástico,
Entende 5 escudo? Entende 5 escudo? Entende 15 escudo? Entende 10 escudo? Ele é 10 escudo. 5, 10 e 15 escudos cabo-verdianos que correspondem a 10, 20 e 30 escudos portugueses, só para os sacos. E para aproveitar todas as pingas de chuva, os cabo-verdianos foram fazendo experiências. O verde é uma conquista. A falta de chuva, apenas uma contrariedade. Para resolver tudo isso, os governos pós-independência decidiram plantar mais de 40 milhões de árvores. Normalmente acácias americanas, espinhosas, num esforço para outras gerações. Agora há quem critique. Alguns dos trabalhos de reflorestação terão sido desordenados e, em vez de se terem plantado as árvores apenas em zonas de grande secura, algumas terão acabado em possíveis leitos de ribeiros e, em vez de ajudar, ainda secam mais o solo. Nem as acácias americanas parecem vingar na Ilha do Sal, inclinadas por causa dos ventos. Ilha do Sal. A última vez que choveu forte foi em 89. Por aqui toda a gente sabe a data das chuvas. Os habitantes do Sal têm de se virar para outras ocupações. A Salin du Cap-Vert iniciou os trabalhos em 1919-21. Chegou a ter 100 e tal trabalhadores. Hoje está reduzida a 14 efetivos. Ganham 800 escudos por dia na moagem, 600 escudos noutros trabalhos pesados. Houve tempos em que exportavam sal moído para a costa africana e sal a granel para Portugal. Hoje a fábrica já só produz o suficiente para abastecer o arquipélago. De 3 em 3 meses, os homens trabalham durante um mês. Chega e sobra. Nos tempos pós-independência ainda se falou em a responsabilidade desta empresa francesa passar para as autoridades da praia. Uma opção que não chegou a ir para a frente. Os franceses foram mantendo a fábrica a funcionar, dando assim trabalho a muitos homens da ilha. No Natal de 1986, no entanto, veio o golpe fatal. Em vez das gratificações a que estavam habituados, mais de 50 trabalhadores receberam cartas de despedimento. A empresa quase parou. Os fretes marítimos estavam caros e os vagões de transporte de sal nunca mais funcionaram. O movimento das salinas abrandou. Hoje, esta cratera vulcânica abaixo do nível da água do mar está num verdadeiro estado de desolação. Só os cristais de sal parecem ainda querer refletir algumas cores de otimismo. Longe vão os tempos em que se vivia do sal. Hoje, a ilha surge no mapa como ponto estratégico na ligação entre a Europa, a África e as Américas. Num aproveitamento determinado da posição do arquipélago no Atlântico, Cabo Verde soube gerir uma potencial fonte de obtenção de divisas. Pelo Aeroporto Internacional do Sal passa tudo o que chega às ilhas. O aeroporto funciona como ponto de entrada de dinheiro pela prestação de serviços. Além do mais, no arquipélago, os transportes são um fator decisivo. O pulo de avião de ilha para ilha torna estas poeiras atlânticas mais unidas. Depois da independência, foram construídos aeroportos em algumas ilhas. Noutras, houve obras de recuperação das velhas pistas de terra batida. Os ilhéus ficaram mais perto uns dos outros e do sal partiram e chegaram muitos cabo-verdianos e também os primeiros turistas. Turismo, uma das grandes apostas dos governos pós-independência. Já que não se podiam ver grandes riquezas da terra pobre, Cabo Verde passou a considerar o turismo uma das principais fontes de receitas para o país. Não logo nos anos pós-independência. Durante algum tempo, o PAICV desconfiou das influências estrangeiras.
mas o dinheiro que os turistas traziam era cobiçado. E, além disso, as tripulações das companhias de aviação que nos primeiros anos da independência aterravam no Sal tinham que ter sítio onde ficar. Nem que isso viesse trazer algumas incongruências à imagem do novo país. Os turistas primeiro ficaram isolados no Sal com as suas belas praias, mas cedo começaram a descobrir as outras ilhas. Nesta terra de caldeamentos foi e é fácil promover novos encontros de olhares. Neste cruzamento de continentes, o turismo é um setor em franco desenvolvimento. O problema é que, quando faltam infraestruturas básicas, os turistas acabam por se queixar. The people here are very friendly, but there are conditions for the people, for the common people, which can be very much improved. And this is an important task for the political government, I think. Can you give me an example? Yes, today I visited the hospital in this city, Santa Maria, and in my opinion, there's a lot to do to improve the hospital. It's very important for the health conditions for the people in the city. Apesar das falhas, vão recebendo cabo-verdianamente, isto é, com morabeza. Mas há uns turistas que são mais bem-vindos do que outros. Nós aqui somos humanos. Conforme a pessoa entrar com a gente entra com a pessoa. Se a pessoa nós dissemos antigamente, um bezerro quando é manso tende a mamar na todas as vacas. Portanto, se vieram cá turistas, a gente contacta com turistas, principalmente turistas, para mim turistas que eu gosto de turista, mesmo ao francês, inglês, ao americano, mas os portugueses é que têm sido melhores turistas cá no Cabo Verde. São os que venham mais? É que venham mais. E para nós é ideal, porque ao menos é os que nós compreendemos. Que não vem brincar, amor, que não vem fazer, só sabe, lembra quando nós irmãos, vem quando é gota voltar, que não vem brincar, amor, que não vem fazer, só sabe, lembra quando nós irmãos. Dança, dança portuguesa, brinca, brinca português. Dança, dança portuguesa, brinca, lembra naquele sabor. Dança, dança portuguesa, brinca, brinca portuguesa. Dança, dança portuguesa, lembra naquele sabor.